Nesse novo vídeo eu quero trazer o contrário que foi do vídeo passado, falando daquela união bonita que foi ali, falando que o nome do Criador se encaixa perfeitamente. Aqui é contrário, mas é uma ótima interação aqui que a gente vai fazer sobre isso. Olha só o que está escrito. Quando não há um entendimento, o ru no meio dos dois. Por isso que o nome se encaixa perfeitamente. Eu espero que todos aqui estejam entendendo, já que eu estou falando muito sobre o nome do nosso Criador, que o nome do nosso Criador não é Deus. Não é Deus. O nome do nosso Salvador não é Jesus. O nosso Criador é Yau, que está na boca dos animais. Né? Os animais são puros, são inocentes, eles não têm como mentir. Todos os animais falam Yau. E o nosso Salvador é Yahushua. São três que testificam aqui na terra e são três que testificam lá no céu. Yahushua. Por isso que o nome do nosso Criador, o nome do nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, não pode ser Yahshua. Tem muita gente que fala que o nome do nosso Salvador é Yahshua. Não tem o Ru, não tem o entendimento. Eles estão mutilando o nome do nosso Salvador. O nome do nosso Salvador não pode ser somente Yahshua ou Yahshua. Está faltando, literalmente nessa foto aqui você vê que não tem três testificando. Não há três que testificam na terra. Mas na terra são três que testificam, a gente vai ler isso mais para frente. O nome do nosso Salvador é Yahushua, ou seja, a salvação que vem de Yah. Entende? O Ru tem que existir. Eu já vi na internet pessoas falando que o nome do nosso Salvador é Yahshua, tirou o Ru, ou seja, não tem condições de ser isso. Tem gente que fala que é Yeshua. Primeiro que não é Iê, o bebê não fala Iê, a baleia não fala Iê, o leão não fala Iê, todos eles falam Yau. O trovão fala Yau. Só que é difícil entender quando basicamente o nosso ouvido ele não está... Como eu posso dizer? Eu posso dizer, tipo, nosso ouvido não está espiritual o suficiente. Nosso ouvido ele precisa largar das coisas físicas para entender o espiritual. Entende? Não é só a nossa língua que fala em outras línguas. Não é nós que falamos em outra língua somente. Por exemplo, eu estou falando esse monte de coisa aqui, pessoas que estão chegando agora no vídeo não entendem. É como se eu estivesse falando em outra língua. O que quer dizer Yahshua? O que quer dizer Yahushua? O que ele quer dizer ali com aquele 2R e a letra U ali em cima? Quando não há o entendimento Ru, eu não estou entendendo. Eu literalmente, para pessoas que estão chegando agora no vídeo, não para vocês que já estão aqui por um tempo, já entende sobre essa questão do nome, por exemplo, já entende que eu estou falando numa língua que vocês estão entendendo, que eu estou falando no nome do Salvador, né? Mas pessoas que não têm o ouvido ainda, não têm esse entendimento dentro deles. Quando eu falo, basicamente eu estou falando em outra língua, eu estou falando num entendimento diferente. E eu dou o exemplo novamente do Salvador junto com Nicodemos, quando o Salvador estava falando tudo aquilo na mesma língua de Nicodemos, mas estava falando num entendimento diferente, tá? Então, voltando aqui, tem pessoas que dizem assim, que o nome do nosso Salvador é Yahushua, tirou o Ru, então tá errado. É Yeshua. Iê quer dizer bode. Vou repetir. Iê, Y-I-E, quer dizer bode. Yeshua. Se o nome do Salvador fosse Yeshua, seria a salvação que vem do bode. Será que vocês concordam que a salvação que vai para o nosso Criador vem de um bode? Pode pesquisar. Se Iê, Iê, Y-I-E. Se não é bode. Vocês podem botar no Google Iê. Vocês vão ver que Iê quer dizer bode. Então tem muita gente que chama o nosso Salvador de Yeshua. No filme A Paixão de Cristo, a Maria, né, a mãe do Salvador lá, ela fala Yeshua, Yeshua. Fala com uma voz até alta para colocar na cabeça das pessoas que o nome do nosso Salvador é Yeshua, em hebraico. Nunca foi. Iê era uma adoração era adoração ao bode a leste de Jerusalém. A leste de Jerusalém tinha um povo que adorava o bode, e o nome do bode era Iê. Iê. Então, o nome do nosso Salvador jamais poderia se chamar Yeshua. Primeiro que não é Iê, e não tem o Ru, só tem o Shua. Então, eles mutilaram e ainda blasfemaram o nome do nosso Criador, chamando o nosso Criador de bode. Porque o nosso Criador é Yau, o ser, o grande ser que criou os outros seres. Então, hoje é uma confusão de nomes, tá? Mas vocês podem ver isso tudo em vídeos que eu botei passado,
fiz muitos vídeos falando sobre o nome, e vocês mesmos, por esse ensejo que eu trago aqui, vocês podem pesquisar por vocês mesmos, tá? Eu vou trazer mais vídeos sobre o nome, não vou me cansar de trazer esses vídeos sobre os nomes, tá? Porque é muito importante, cada um desses nomes, eles trazem um louvor ao nosso Criador. E é importante nós termos zelo com o nome do nosso Criador e o nome do nosso Salvador também, tá? Então não é Yeshua, não é Yahusha, é Yahushua. Como aqui está faltando Hu, por isso que eles estão assim, nesse exemplo que eu dei. Vamos lá aqui ler primeiro à esquerda. O homem representa o Salvador, como eu falei no vídeo passado, Yahushua. O cabeça, e ele precisa de sua amada para ser completo nesse mundo, literalmente nesse mundo. Por quê? Porque lá em cima, como está escrito, os anjos não se dão em casamento, é assim que são. E quando a gente subir, nós vamos ser semelhantes aos anjos. Então é nesse mundo que nós temos esse complemento com nosso outro lado, que no caso o homem com a mulher, tá? Como a gente sempre diz, a nossa outra metade. Então é nesse mundo nós somos, os homens têm esse complemento com a mulher, tá? Então é interessante isso mostrar que o homem ele tem essa representação sempre do Salvador e a mulher tem a representação da noiva do Salvador. O Salvador desceu nesse mundo, ele foi sacrificado, ele morreu e ressuscitou na cruz, tudo isso para buscar a sua noiva, para trazer a noiva dele de volta, porque a noiva do nosso Salvador, as pessoas, a multidão, que simboliza a mulher também, estava adorando Baal. Você não ouviu errado. A noiva do Salvador estava, além de estar cega, surda, estava coxo, porque todas aquelas pessoas que o Salvador chegou e andou e curou, todas aquelas pessoas eram a noiva do Salvador. O Salvador não estava procurando mulher, estava procurando pessoas. Ele não se relaciona com o corpo, ele se relaciona com o espírito, com a fé das pessoas. E todos aqueles que estavam ali, morrendo ali em Jerusalém, que ele tinha que curar aquelas pessoas todas aquelas pessoas ali estavam assim porque estavam andando atrás do seu marido, do seu Baal, do seu Senhor. Senhor quer dizer Baal. Então elas estavam padecendo porque não estava com o noivo certo, não estava com o seu marido certo, o seu Senhor certo, tá? Então o Salvador ele veio, fez tudo isso para encontrar o seu Shuá. O Salvador veio aqui para encontrar o seu Shuá, a sua noiva, e ele morreu para sua noiva subir, que são 144 mil. Lembrando que a noiva que vai ficar com o nosso Salvador vai ter um casamento lá no céu, vai ter a Santa Ceia lá no céu. Santa Ceia não é para ser feita mais aqui na terra. Salvador mesmo, quando estava tendo a Santa Ceia, ele disse assim: nunca mais vocês devem comer desse pão e nem devem beber desse vinho. Nunca mais. Até que, então tem algum outro local e tem algum outro momento. Até que nós possamos comer no reino do meu Pai. Então o Salvador falou para não fazer Santa Ceia. Tudo que se faz Santa Ceia aqui nessa terra, eu tenho um vídeo falando sobre isso, está fazendo aliança com alguém. E não é com o Salvador, porque o Salvador só fez aquela aliança única ali. E não pode mais fazer Santa Ceia. Foi só para os discípulos, e os discípulos passariam essa aliança da Santa Ceia espiritualmente. Como, por exemplo, agora, se você está em espírito, está escutando eu falando agora, e está entendendo tudo, está te alimentando isso, e você está se libertando, você está tomando a Santa Ceia exatamente agora. A Santa Ceia ela não é física, é espiritual. E eu estou passando aqui o corpo do meu Messias para você. Aquilo que eu estou satisfeito, particularmente eu digo que eu estou satisfeito, que eu comi do corpo do meu Salvador, que eu bebi do sangue do meu Salvador, porque senão não tenho parte com ele. Eu estou também entregando para vocês nesse vídeo. E assim muitas outras pessoas aí, que são irmãos verdadeiros, genuínos no YouTube, também estão fazendo isso. E em outros locais, mesmo que não seja no YouTube. Até mesmo amigos falando assim, depois de numa reunião, depois de um almoço, conversando normal, e você também tem que repartir o pão com o seu próximo. E não é pão físico, é pão espiritual, como você está recebendo aqui agora. Vamos agora para a parte da direita, aqui. A mulher, sem seu companheiro, se torna uma arma nas mãos do Satanás.
quando não há entendimento com seu companheiro. Literalmente o que eu tinha falado. A mulher começa a andar por aí, ela começa já, é, como acontecia lá no tempo de Noé, as mulheres andavam mostrando a carne, né, peladas, é o que a gente vê hoje, as mulheres todas peladas por aí, sedutoras. A gente vê muito isso nessas festas mundanas, festas do carnaval, a gente vê muito aí ninguém é de ninguém. Então, literalmente, quando a mulher não tem seu companheiro, ela não tem seu parceiro, ela fica à deriva. E o Satanás brinca com a mulher. Uma coisa muito interessante que eu quero trazer é o seguinte: a mulher é muito mais fácil. Agora eu vou falar um recado para as mulheres que estão escutando esse vídeo. A mulher é muito mais fácil de ser pescada pelo Satanás, de ser atraída pelo Satanás. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, é a Escritura que está falando, é a história que está falando. Foi Eva que mostrou isso. O Satanás, quando Adão e Eva se separou, ele não foi atrás de Adão. Ou alguém aqui pode dizer que está escrito que Satanás foi atrás de Adão e fez Adão comer do fruto. Não, ele foi para Eva porque a Eva era a parte mais sensível, a parte mais fraca, a parte mais frágil. E a mulher, literalmente, por isso que está escrito que muita mulher não gosta. A mulher tem que ser submissa ao homem, no bom sentido, é claro. Porque a mulher, ela é mais frágil, ela é mais fraca, ela precisa do seu herói, ela precisa do seu homem, vamos botar assim em outras palavras, do seu guarda-costas, aquele que protege ela. Vamos dar um outro exemplo. Se dentro de uma casa um ladrão chega, o ladrão chega com toda aquela força, consegue roubar a casa, consegue fazer o que ele quiser se tiver somente a mulher. Porque a mulher ela consegue ser subjugada pelo ladrão. Mas se tiver um homem em casa, será que a situação é a mesma? Se ela tiver um companheiro em casa, se ela tiver um cabeça por trás dela ali, e falar assim, será que ela sai do quarto? É claro que não, é o homem que sai. E o homem ele tem que lutar com a vida dele, porque a família dele está ali. É por isso que Satanás ele quis pegar a Eva sozinha. Porque se Adão tivesse ali, Adão ia fazer de tudo, mas não ia deixar a Eva se cair. Então, numa situação de roubo, o homem vai ali, vai lutar, se puder até ele mata, porque é coisa de vida ou morte. Inclusive, humanamente, ele está no seu direito. Entrou na casa dele, ele pode até, direito humano, até matar, como não é correto mais para proteger a sua família, seus filhos e a paz. Quando ele olha para trás, ele está vendo a mulher dele ali, contando com ele. Vai, nos salva, nos ajuda, olha esse homem está chegando, vai, luta, tal, não sei o quê. Entende? Então, o homem ele é importante demais na vida da mulher, assim como a mulher para o homem. Não há ninguém que é melhor ou pior. Mas nesse caso aqui, a mulher é muito mais fácil de ser atraída pelas artimanhas do Satanás. E a mulher tem que ter muita atenção, ela tem que buscar o seu companheiro. Toda mulher que está escutando tem que buscar uma pessoa certa, aquela pessoa que concorda com os pensamentos dela também, e que ela possa ser submissa no bom sentido do seu marido, do seu companheiro, como o Criador fez isso acontecer. Vamos colocar numa hipótese diferente também. Imagina se o Criador faz a mulher primeiro e o Adão depois. Será que a mulher também não ia sentir falta de um companheiro? Ou é só o homem que sente falta? Não, se fosse ao contrário, a mulher também sentiria. Ela iria falar, o Criador ia falar, não é bom que a mulher fique só, vou fazer um companheiro para ela. De qualquer forma, o homem foi feito para a mulher, não há como. E a mulher foi feita para o homem, os dois são um, se tornam poderosos, se tornam grandes. E uma arma muito forte contra o Satanás. O Satanás não tem vez, ele é um derrotado. Vou falar de novo, Satanás é um derrotado enquanto tiver o homem e a mulher juntos. E aqui nessa foto a gente tem Ial de um lado e Shua de outro, ou seja, e literalmente onde é que está o Ru aqui? Onde é que está o entendimento? Não tem. Então essa cena aqui não pode haver. Se caso você que está escutando é um casal, ou você é um casal com uma outra pessoa, com seu companheiro ou sua companheira, e essa situação está acontecendo na sua casa, eu digo totalmente baseado nas escrituras que essa cena aqui, que é muito comum nos casais, tem que acabar.
Porque se isso se prolongar por um tempo, 2 tempos, e assim vai, literalmente vão ficar capengando até se separar e vai se tornar uma arma nas mãos do Satanás. Ó, a gente vê que não tem o Ru, não tem o Espírito Santo aqui no meio, não tem um entendimento entre um e outro. E fica os dois orgulhosos, um para um lado, outro para o outro, não quero falar, foi culpa sua, foi culpa minha, e assim por diante, assim como aconteceu no Jardim do Éden. Lembra que eu estou trazendo tudo isso aqui por conta da questão do Jardim do Éden, pegando o ensejo de lá. E o que aconteceu com Adão? Adão, por que você pecou? Ah, porque essa mulher que você me deu, olha o dedo, ó. Essa mulher que você me deu foi ela que fez o erro. Inclusive foi o senhor que me deu. Ainda botou a culpa por parte no nosso Criador. E aí, mulher, que você fez isso? Ah, foi a cobra. O senhor que fez a cobra, também a cobra que me tentou. Então é sempre assim, um dedo para lá, outro dedo para cá, não tem entendimento, assim como está nesse casal aqui, que eles estão descostos um para o outro, não tem entendimento. O pai do orgulho é o Satanás, então não pode haver orgulho. De novo, não pode haver orgulho, os dois têm que virar, têm que conversar, têm que pedir entendimento para o Criador. Enquanto um cede, o outro também tem que ceder. Tem que ceder. É lindo isso quando acontece, falar, olha, eu tô errado, me desculpa, não podemos ficar nessa situação porque eu te amo. Vamos colocar o homem falando assim. E a mulher olha que ele está se agachando, que ele está se agachando no sentido de baixando a cabeça para resolver uma coisa, a mulher não pode sobressair em cima disso, porque seria uma covardia. Então ela também tem que confessar o erro dele. Não, foi culpa minha, me desculpa, eu te amo, e assim vai. O Satanás odeia isso. Ele odeia quando as pessoas param de ser orgulhosas, o casal, tá? Principalmente o casal. O Satanás, ele não quer saber do solteiro, basicamente não. Ele quer saber do casal, porque ele quer sempre imitar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E não seja você um Adão ou uma Eva voltando a fazer aquele erro, porque você viu o erro e está fazendo novamente, tá? Então é importante esse vídeo para conscientizar os casais, ou se você ainda vai casar, vai ter alguém para já sair desse vídeo aqui pensando, a pessoa que eu for casar tem que ter um entendimento correto. Porque se a mulher que está escutando esse vídeo aqui fala assim, eu sou o Shua, o meu marido vai ser o Ru, e nós dois temos que gerar um Ru, um entendimento. O nome serve para poder ter essa identidade aí. Então aqui nesse sentido, eu vou mostrar aqui o que está escrito em Yohanan que é João 5, versículos 7 e 8, olha só. Porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, ó. Vou voltar aqui, ó, só um minutinho. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai é o Ial, a Palavra é o Shua, a palavra é Shua, além de ser mulher, povos, línguas, nações e multidões, e águas. E o Espírito Santo é o Ru, como a gente entende, que é o entendimento. São 3 que testificam no céu. Eu vou trazer um vídeo só falando sobre isso, aqui é só uma pincelada de início. E estes 3 são um. Então não existe trindade. A trindade caiu por terra aqui. Os 3 são um. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo, como um monte de gente fala por aí. São um só. Esses 3 atributos é um ser só. E é literalmente aquele que está entronizado, aquele que está perfeito, que é o nosso Criador. Então, continuando. E 3 são os que testificam na terra. Opa, aqui na terra, olha só. O Espírito que é o Ru, e a água, o Shua, e o sangue, que é Ial. Por que o sangue é Ial? Porque o sangue é o nosso Criador. Porque quem é que sangrou aqui nessa terra aqui que simbolizava o Criador? Foi o nosso Salvador, não foi? Ele é o Cordeiro. Então, o sangue que verteu ali na cruz é literalmente do nosso Criador. Tá? O sacrifício das ovelhas era do nosso Criador. E saía sangue. Então, todo sacrifício que acontecia lá na velha aliança era sempre simbolizado pelo sangue. E o sangue tinha caído na terra e o Criador aceitava aquele tipo de sacrifício na velha aliança. Hoje mais não. Assim como a circuncisão também das crianças tinha o sangue caindo naquele momento. Então, sangue é Ial, como está escrito aqui, ó. O sangue é Ial. São 3 que testificam na terra. E assim como no céu. E estes 3 concordam também com um. Concordam com o nosso Criador lá no céu. Então eu vou trazer esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo muito bonito, falando sobre
três que testificam no céu e três que testificam na terra.